A sala é toda sua. Tá bom, tá ok? Fique à vontade, tá? Então, meu nome é Antília Martins, sou assistente social. Eu trabalho no Instituto Fernandes Figueira há bastante tempo, há muitos anos, né? E principalmente no Centro de Genética Médica. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, para essa conversa. Eu quero agradecer o convite da Fátima, para estar aqui, né? E, assim, alguns de vocês eu já conheço, já de algum, né, de algum momento, seja do IFF ou de algum evento. Então, eu quero que seja um bate-papo entre nós, tá bom? A Fátima me pediu, né, para poder apresentar um pouco sobre os direitos sociais. Eu tentei, né, trazer na minha apresentação aqueles que eu achei assim mais importantes, mas já digo para vocês que é difícil assim ter uma informação atualizada, porque as coisas estão mudando muito, né, nos últimos tempos, não só por conta da pandemia, né, da Covid-19, mas também por conta de todas essas reformas que nós estamos tendo, né, ao longo aí desses últimos anos, né, reforma trabalhista, reforma previdenciária, né, várias discussões, e culminando agora com este momento atual, que é o momento, né, da pandemia da Covid-19, e com isso nós tivemos uma série de mudanças, tanto nos fluxos, né, como também nos critérios, às vezes, de acesso a determinados direitos. Então, eu tentei atualizar, não consegui atualizar tudo, como eu já disse, mas aquilo que eu não puder responder hoje, eu vou anotar e comprometo depois a passar essa informação, né, num outro momento, ok? Então, agradeço, é um prazer, estou vendo aqui algumas carinhas conhecidas, realmente estou bastante feliz, né, de estar aqui hoje e de revê-los, né? Espero que todos vocês e todo, né, o Diogo, né, são todas e todo, todas e o Diogo estejam bem, né? Nós estamos passando aí por um momento complicado, né? De isolamento social, né? De muitas inseguranças, muitas incertezas, né? Mas vai passar, né? E a gente tem iniciativas como essa que a NOI está fazendo, que são muito importantes, não somente para a gente poder conversar um pouco, né, e se atualizar em relação às mudanças, mas também como uma alternativa de encontro entre vocês, né, porque na atual conjuntura se tornou inviável as reuniões presenciais, né? Então, poder fazer uso de uma ferramenta como essa e manter esses encontros, eu acho, assim, muito importante, uma iniciativa muito bacana. Esse é o 16º que você falou, não foi, Fátima? Ótimo, muito bacana, vocês estão de parabéns, tá bom? Então, assim, eu vou compartilhar aqui minha tela. Eita, não está parando. Agora... Deixa eu achar aqui, peraí. Eu não tô... Ai, sabia que ia dar ruim. Eu estou mais acostumada com o Zoom, peraí, Fátima. Pois é. Você eu tô Você tem que salvar ele, o arquivo, em PDF. Não, já estou com o arquivo aberto. Ah, entendi. Ele só abre em PDF? Só consigo abrir em PDF. Não consigo. Sério? Sério. Você sabe salvar em PDF? Peraí, vamos ver Só aqui. salvar ele de novo em PDF e você consegue abrir. Tá ok, vamos ver aqui então. Ah, então essa é uma diferença, né? Só abre em PDF. Do Zoom.
Eu não sei se só abre em PDF, eu só consegui fazer em PDF. Ah, entendi. Tá. Peraí, estou salvando em PDF aqui. Vamos ver se foi. Aqui, pronto, está em PDF. Então, vamos voltar aqui. Ele vai lá para cima, não vai? Quando você volta para compartilhar, ele vai... Tá, vamos ver aqui. Você tem que ir lá apresentar agora. Então, só um momentinho, deixa só eu colocar aqui, que está aparecendo agora várias coisas. Ah, desculpa, Fátima, eu devia ter te mandado mesmo, né? Fui confiar aqui, ó. Peraí. Tem que apresentar agora. Então, me manda por e-mail que eu coloco aqui. Quer que eu te mande por e-mail? Não, você que sabe. O que é melhor. Não. Peraí, gente. Tá vendo? Tempos modernos, né? Então, vamos ver aqui se ele está aparecendo na minha janela. Apareceu. Ah, então consegue. É o momento de a gente, né, se desafiar, enfrentar novos desafios. Vamos ver agora se vai dar certo. Já tá certo. Estão vendo? Estamos. Estamos vendo. Ah, então tá ótimo. Então tá. Então, peraí, deixa só eu botar aqui. Pronto. Perfeito. Conseguiram? Perfeito? Perfeito. Que ótimo. Então tá. Então vou falar hoje um pouco, né, a respeito dos direitos sociais e as pessoas com doenças crônicas e deficiências. Eu incluí doenças crônicas, né, porque alguns benefícios, eles são voltados para pessoas com deficiências e doenças crônicas, tá bom? Não vou para nenhuma aula teórica, conceitual, porque não é o objetivo, né? Eu entendi que o objetivo é a gente poder falar um pouquinho, né, a respeito dos direitos, né, que as pessoas com osteogênese, né, e outras condições possam ter acesso. Então, vou tentar orientar, vou tentar passar as informações que eu tenho, mas de uma forma bastante informal, tá bom? Então, depois vocês também se sintam à vontade para fazerem as perguntas. Então, assim, nesse primeiro quadro, eu procurei trazer um pouco, assim, do aparato legal que nós temos hoje, que trata sobre as pessoas com deficiência e doenças crônicas, e sobre os direitos, né? Então, assim, desde a Constituição, nós temos, né, de 88, a Constituição Federal, né, brasileira, até a última legislação, que é a Lei Brasileira da Inclusão, que é o Estatuto do Deficiente. Então, para vocês verem, nós temos, assim, um aparato legal bastante amplo, né? Então, no Brasil, assim, faltam leis, né? O que falta realmente é a implementação dessas leis na sua integralidade, né? Então, não é por falta de lei que os direitos não são garantidos, né? Então, aí são por outros motivos, né? Porque nós temos um amplo aparato legal que veio a culminar no Estatuto do Deficiente, né? Então, assim, da mesma forma que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, né, vem falar a respeito dos direitos, né, de tudo que diz respeito a esse segmento, essa também é a intenção desta lei, né, quando ela coloca, né, todos os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, né, que é o direito à vida, o direito à habilitação e à reabilitação, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, o direito ao trabalho, à assistência social, à previdência social, cultura, esporte, turismo, lazer, transporte e mobilidade. Então, assim, esta é uma lei, né, assim, que tenta abarcar todas as dimensões da vida, né? Então, assim, em cada item desse, essa legislação vai descrever, né, assim, o que é de fundamental para a pessoa com deficiência. Então, assim, é uma lei que vale a pena vocês, né, conhecerem, a maioria já deve, né, conhecer, já deve ter tido contato, né, e fazer uso, né? Porque para vocês verem, né, tá vendo?
ela conseguiu resumir, né, o que já estava previsto em várias legislações específicas, né? Então, na área da saúde, na área da educação, né? Então, assim, ela veio a fazer uma síntese das premissas que já continham as outras legislações específicas, né, nos diversos campos. Então, isso aqui é só uma apresentação, tá? Para a gente entrar, então, né, eu alenquei, assim, os benefícios que eu acho, assim, principais e que tem dado, assim, um diferencial na vida, né, de pessoas com deficiência, principalmente pessoas de baixa renda. Uma coisa que é importante, assim, a gente destacar, é que todo e qualquer benefício ou direito social, ele não é irrestrito, né? Ele tem critérios de elegibilidade. Então, isso é uma questão, né, assim, complicada, às vezes, na hora que a gente vai orientar, porque quando há toda uma divulgação, né, não é falado, né, não é ressaltado esse critério restritivo, então, assim, muitas famílias, às vezes, não atendem aos critérios de elegibilidade, com isso não conseguem acessar determinados benefícios, né? Então, por isso que em cada um que eu vou apresentar aqui, eu trouxe os critérios de elegibilidade para poder ficar mais claro para vocês, né? Então, assim, o mais conhecido de todos, por ser também, né, um dos mais antigos, é o benefício de prestação continuada, que é o BPC, também chamado de amparo assistencial, né? Então, o BPC, ele é um benefício que é voltado, né, para a pessoa com deficiência e para o idoso, né? Então, ele é um programa de transferência de renda, né, direta. Então, é uma transferência no valor de um salário mínimo, né, para aquelas famílias que tenham um idoso com idade, né, a partir de 65 anos, ou uma pessoa com deficiência em qualquer idade, né, e que tem impedimento de longo prazo, que eles consideram, né, no mínimo de 2 anos, e que seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E aí entra o outro critério, que é a renda, né? Então, assim, além do critério, né, de idade e esses impedimentos, existe o critério de renda, né? Porque o critério de renda é que a renda per capita, ela tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo, né? Hoje, esse valor já existe uma flexibilidade, né, uma segunda avaliação, e que é levado em consideração as despesas, né, que é feito. Esse benefício já passou por várias mudanças no fluxo, na forma de se avaliar, nos critérios, né, e atualmente é feita uma avaliação médica e social, né? Então, por isso que, ao ser solicitado o benefício, existe uma perícia médica e social, onde outras questões, né, são levadas em consideração, e não somente a incapacidade, e a renda propriamente dita, tá? Antes, né, o agendamento era feito diretamente, quer dizer, já passou também por várias mudanças, né? Antes era presencial, você ia ao INSS para poder agendar, depois passou a ser através dos Centros de Referência em Assistência Social, né, que são os CRAS, e agora, em função da pandemia, houve essa mudança e não é feito mais, e não é feito mais presencialmente de forma alguma, né? Então, assim, tem sido feito através do Meu INSS. Então, para ser solicitado, a pessoa baixa o aplicativo no seu celular ou pelo site, tá, do Meu INSS, né? Houve uma mudança agora, assim. Vocês estão conseguindo ver essa linha aqui? Porque eu não estou conseguindo. Peraí, ocultar. Pronto. Ficou melhor? Deu para ver, né? Tá. Então, meia semana, porque essa semana as agências do INSS, elas abriram para alguns atendimentos presenciais, mas não a solicitação desse benefício.
e nem para a perícia médica, né, por N motivos. Então, assim, as perícias médicas, né, para auxílio-doença e outros casos, inicialmente estavam previstas também para atendimento presencial e foram suspensas de última hora. Então, realmente, para solicitar somente de forma virtual pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Uma mudança que nós tivemos agora com a pandemia foi no critério de renda. Tá? Então, durante este período de pandemia, a renda mensal por pessoa, né, que é a per capita, ela foi ampliada para metade do salário mínimo, para possibilitar, né, que outras famílias também tenham acesso a esse benefício neste momento da pandemia. Então, o outro programa de transferência de renda, que também tem feito, assim, né, tem dado um diferencial, né, assim, para muitas famílias, é o programa Bolsa Família. Então, assim, ele não é específico, não é voltado especificamente para pessoas com deficiência ou doenças crônicas, mas eu achei importante trazer, né, para vocês, porque vários de vocês também têm direito a este programa, né, a serem incluídos neste programa. Então, assim, o objetivo é a transferência de renda, né, para aquelas famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, né, o programa Bolsa Família, ele vai considerar a renda do benefício de prestação continuada, por isso, né, que muitas vezes aquelas famílias, né, onde tem uma pessoa que já recebe o benefício de prestação continuada, não atende o critério de elegibilidade para o programa Bolsa Família. Agora, para o benefício de prestação continuada, o Bolsa Família não é impedimento, ele não é considerado no cálculo de renda. Tá? Então, para o Bolsa Família, são famílias em geral, né, em situação de pobreza ou de extrema pobreza, o critério que eles colocam, né, de extrema pobreza é a renda per capita, né, por pessoa de até R$ 89 mensais, e de pobreza entre R$ 89 e R$ 178 mensais, né, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. Então, assim, para vocês verem, né, são programas seletivos, né, então, assim, e voltados para famílias de baixa renda, tá? Então, o programa Bolsa Família, né, ele tem condicionalidades, né, diferentemente do BPC. Então, tem condicionalidades na saúde e na educação. Né? Então, assim, na saúde, a realização do pré-natal pelas gestantes, né, o acompanhamento de crescimento, desenvolvimento infantil e imunização das crianças. Então, para isso, né, eles estão sempre conferindo, né, o cartão de vacinação, enfim, né, consultas pré-natais, né. Na educação, a condicionalidade é a manutenção da criança na escola. Então, eles colocaram um percentual de frequência escolar para crianças de 6 a 15 anos, né, que é de 85%, e de 75% para jovens de 16 e 17 anos. Né? Então, o valor do BPC é um salário mínimo mensal, já o valor do programa Bolsa Família é de R$ 41,00, né, cada, e a família pode acumular até 5 benefícios por mês, né, chegando a R$ 205. Então, o máximo que uma família vai receber do programa Bolsa Família é R$ 205. Tá? Então, assim, a forma de solicitar o Bolsa Família, em geral, né, é através do CAD único, né? Esse cadastro único para os programas sociais do governo federal, ele é utilizado para vários benefícios, e a tendência é que, ao longo do tempo, todos eles estejam integrados neste CAD único, né? Porque o esforço que tem sido feito por parte, né, do governo federal e de outras instâncias é unificar esses programas, né, fazer com que o beneficiário, né,
esteja cadastrado para ser uma fonte de consulta, né? Até para saber, na hora de uma análise, né, para concessão de um determinado benefício, né, se atende os critérios de elegibilidade, tá? Então, para solicitar, em geral, é no Centro de Referência de Assistência Social, onde a pessoa se inscreve no CAD único. Primeiro eu vou falar assim, né, desses programas de transferência de renda, e depois eu vou passar para outros direitos, tá bom? Então, o programa de transferência condicionada de renda, que é o Cartão Família Carioca, esse já é específico do Rio de Janeiro, né? Enquanto o BPC e o Bolsa Família são programas do governo federal, o Família Carioca é do Rio de Janeiro. E o objetivo dele é complementar a renda daquelas famílias que já estão inseridas no programa Bolsa Família. Então, como eles fazem, né? São famílias que já recebem o benefício e que têm renda menor do que R$ 108 por pessoa. E aí o que eles fazem é complementar, né? O valor eles complementam até chegar a 108, por exemplo, né? Se uma família tem por pessoa, eu sou meio ruinzinha assim de cálculo, né? Mas vamos supor, se uma família tem por pessoa, recebe por pessoa, vamos supor, R$ 50, aí esse cartão carioca, ele vai complementar com mais R$ 58. Tá? Então, ele complementa a renda, né? E a condicionalidade, né, que ele coloca é a frequência escolar também, né, frequência mínima de 90% nas aulas, e também a presença, né, de um dos responsáveis nas reuniões da escola. Então, para vocês verem, tanto o programa Bolsa Família quanto o Cartão Família Carioca são programas, né, de enfrentamento à pobreza. Então, o objetivo não é somente transferir renda, mas é fazer com que a família consiga, né, através dessas condicionalidades na saúde, na educação, que ela consiga superar essa situação de vulnerabilidade social, tá? Por isso as condicionalidades, né? Então, assim, agora, nesse momento atual da pandemia, houve uma alteração, né, para poder também ampliar os beneficiários desse programa, tá? Então, ele está incluindo trabalhadores autônomos, ambulantes ou informais, microempreendedores individuais, né? E também famílias que não são assistidas pelo Bolsa Família, né? Então, assim, originalmente, né, ele complementa famílias que já estão lá no programa Bolsa Família, mas durante esse período de pandemia, ele também tem o objetivo de assistir aquelas famílias que não atendem os critérios para receber o Bolsa Família. O auxílio emergencial, ele foi criado esse ano em função, né, do estado, né, de calamidade que nós estamos vivendo, né, por conta da pandemia da Covid-19, né, causada aí pelo novo coronavírus. E o objetivo dele é a proteção emergencial no período de enfrentamento da pandemia, Covid-19. Então, ele foi criado para 5 parcelas, né? Apenas para 5 parcelas, mas agora ele já foi estendido, já foi prorrogado até dezembro, né? Então, inicialmente, o valor dele variava de R$ 600 a R$ 1.200, né? Então, R$ 1.200 eram aquelas famílias que tinham uma mulher que fosse chefe de família, né? E agora, a mudança que está sendo feita nesse momento, com a prorrogação até dezembro, é a redução à metade, né? De R$ 600, o valor vai ser reduzido para R$ 300, né? Então, era para ser por 3 meses, tem sido prorrogado por conta da pandemia também, da gente ainda, né, se encontrar ainda neste momento, né, de pandemia, ok? Então, os critérios, né, ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, né, a pessoa não está empregada com carteira assinada, né, pela consolidação das leis trabalhistas, né, que é a CLT.
Então, a pessoa exercer atividade na condição, né, de microempreendedor individual, aí você tem, né, em geral, os profissionais da área de serviços, né, um exemplo, assim, manicure, cabeleireiro, né, a maioria deles são microempreendedores individuais, né, só um exemplo, né, contribuinte individual ou trabalhador informal, né, muitas trabalhadoras e trabalhadores domésticos, né, não trabalhavam com vínculo seletista, né, pela CLT, muitos são contribuintes individuais, eles mesmos, né, se inscrevem no INSS e por conta também desse momento atual, né, estão sem trabalhar, estão sem renda, trabalhador informal, empregado, autônomo ou desempregado, tá? Uma questão importante, né? Ele não é cumulativo, então o auxílio emergencial não é cumulativo, ele só é cumulativo com o Bolsa Família, né? Então, assim, nesse momento da criação do auxílio emergencial, todos os processos, né, de solicitação do BPC, eles foram suspensos. Então, até, acho que 20 de março, né, quem estava, né, com o processo em análise foi suspenso, tá? Aquelas pessoas que já eram beneficiárias do Bolsa Família, automaticamente passaram a receber o auxílio emergencial. Aqueles que não eram, precisaram se cadastrar no CAD único para poder começar a receber o auxílio emergencial, tá? E o BPC, quem já recebia o BPC, não teve o direito a receber o auxílio emergencial. Tá? Foi assim, né? Era estudante. Então, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, tá vendo? Exceto Bolsa Família. Tá? Outro critério é ter renda familiar mensal, né, per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar total de até 3 salários mínimos. Tá? E aí tem aí o rendimento, né, acima de 28.559, o rendimento anual. Então, assim, eu estou trazendo esses critérios, gente, porque, isso é uma verdade. Então, quando a gente vai orientar, né, assim, lá no Instituto, né, no nosso atendimento, né, às vezes a família reage de uma forma, assim, né, um pouco ou descrente, ou então ficam, né, chateados, porque realmente, quando anunciam esses benefícios, né, não anunciam esses critérios que restringem, impossibilitam que muitas famílias tenham acesso. Tá? Então, por isso que eu estou ressaltando, né? Então, de que forma que vocês, né, podem estar acessando o auxílio emergencial, né? Através também do site, né, da Caixa, ou pelo aplicativo, tá? Então, também não está sendo feito presencialmente. Agora, aquelas pessoas que não conseguem, né, pelo site ou pelo aplicativo, tá, elas podem, sim, se dirigir a uma lotérica ou a uma agência da Caixa, tá? Mas a gente vê que, né, quem acompanhou aí, né, no noticiário, toda a dificuldade que a Caixa teve, né, ao longo desses últimos meses, para dar conta aí de viabilizar esse auxílio para a população. E nós tivemos também muitos problemas, né? Problemas em CPF, né? Então, assim, muitas pessoas não conseguiram, mesmo atendendo a esses critérios, por conta, né, de erros, assim, de cadastro, família, lá no IFF mesmo nós recebemos, né, assim, famílias várias, né, que tentaram e que entravam como se tivessem 2 pessoas na casa, porque pode, no máximo 2 pessoas, né, na mesma família podem receber, entendeu? Mas às vezes pessoas, né, famílias onde tinha uma única pessoa recebendo, mas o CPF da outra também entrava como se ela também estivesse recebendo. Enfim, foram N problemas, vocês também devem ter acompanhado aí pelo noticiário, né? Mas, assim, o auxílio emergencial, ele tem data para terminar, né? Não é algo, assim, que vai ser prorrogado por muito tempo, porque as discussões que a gente tem visto, né, que o governo
não tem caixa para poder mantê-lo por mais tempo, né? Já o benefício de prestação continuada, esse é um pouco mais difícil, porque ele não é um benefício temporário, apesar de que a pessoa precisa, né, está sempre, para todos eles, né, renovando, né, renovando e comprovando, né, que atende os critérios de elegibilidade, tá? Tá. Tarifa social de energia elétrica, né, esse também eu acho que é importante, principalmente assim, né, para o perfil de crianças que nós atendemos, crianças e adolescentes lá no Instituto Fernandes Figueira, né, principalmente, né, que muitas vezes fazem uso de aparelhos, né, tecnológicos e que traz um aumento enorme na carga de energia, né, no uso. Então, só chamando a atenção de vocês, que vocês também, né, todas as pessoas com deficiência, elas também têm direito a solicitar, mesmo que não atenda esse critério, né, de consumo de até 220, né? Então, assim, um dos critérios é esse, tá? Aquelas famílias que têm um baixo consumo de energia, o desconto, ele pode ir de 10% a 100%, né? 100% em geral são as famílias de indígenas e quilombolas, né? Mas todas as famílias que têm, aí tem uma tabela, assim, né, que vem dizendo qual é o consumo e o valor correspondente do desconto, tá? Então, também precisa, tá vendo, como eu falei, ó, inscrição no CAD único, tá? Com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo nacional, idosos com 65 anos ou mais, né, ou pessoas com deficiência, que recebam benefício de prestação continuada, tá? Então, em geral, essas pessoas são pessoas, né, que atendem aquele critério de renda, então também atende aqui ao critério, né, de renda para esse benefício, tá? Famílias inscritas no CAD único, com renda mensal de até 3 salários mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla, cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requer o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos, que para o seu funcionamento demandem consumo de energia elétrica, tá? Então, para solicitar diretamente na companhia de energia elétrica, né, de cada município, tá bom? Isso. Vocês querem... Fátima? Oi, pode falar. Pode falar. Assim, não, porque eu estou só com a minha tela aqui aberta, eu não estou... Você não vê a gente, né? Pois eu não estou vendo vocês, então... Assim, mas nós estamos aqui todos de olho em você, ó. Pode falar que nós estamos te vendo. Então, as perguntas é melhor deixar para o final mesmo, né? Eu acho que é melhor. Blocos, entendeu? O que vocês acham? No final? Então tá bom. No final, tá perfeito. Tá ok. Então tá. Então, assim, agora, esses benefícios, né, na área de transportes têm sido, assim, fundamental para o tratamento de saúde, né? Então, assim, eu vou apresentar para vocês os passes livres, que dão gratuidade a várias modalidades de transportes públicos, né? Que tem sido um diferencial enorme. A maior parte deles são condicionados ao tratamento de saúde, com exceção do passe livre federal, tá? Que, aliás, só um momentinho. Eu não trouxe aqui, trouxe... Esse, vou começar por ele e depois eu volto, né? Então, assim, nós temos esse passe livre que é interestadual. Esse passe, ele não é vinculado a tratamento de saúde, tá? Então, ele oferece a gratuidade, né, no transporte coletivo interestadual, por ônibus, trem ou barco. Então, o avião aqui não entra, né? E ele dá direito à pessoa com deficiência e um acompanhante, tá? Pessoas com deficiência, então, qual é o critério de elegibilidade, né? Pessoas com deficiência física, mental, auditiva ou visual comprovadamente carentes. O critério de carência é esse, renda familiar mensal
por pessoa de até um salário mínimo, tá? Então, esse passe, ele é fornecido pelo Ministério dos Transportes e ele é feito toda via correio. Confesso que eu não tive tempo, né, assim, de checar, agora, nesse momento da pandemia, como que estão sendo feitas as solicitações. Eu acredito que esteja suspenso, várias coisas nesse período, né, foram suspensas, então, realmente, eu não sei dizer neste momento. Agora, já era via correio, né, e pelo site do Ministério dos Transportes, é possível, assim, imprimir todos os formulários, né? Inclusive formulário onde é preciso ser feito o laudo do médico, tá? Então, esse passe, ele não está vinculado a tratamento de saúde, né, realmente para a pessoa usufruir em outras situações, né? Agora, eu acredito que em outros estados e municípios, né, do país, também exista alguma proposta, né, para a gratuidade no transporte público, mas eu vou me referir, né, ao Rio de Janeiro, né, que é o estado onde eu trabalho, enfim, né, mas eu sei que em outros estados, Minas, né, também tem propostas nesse sentido, tá? Então, por isso que primeiro eu trouxe esse que é interestadual e agora eu vou falar um pouquinho sobre os passes aqui do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, assim, o Rio Card Especial, ele é um passe do município do Rio de Janeiro, tá? Então, ele é um passe municipal e que já passou por várias mudanças aí ao longo, né, desse tempo, né, em que ele foi criado. Ele, quando foi criado, ele dava direito, né, aos munícipes, né, as pessoas residentes na cidade do Rio de Janeiro e pessoas que vinham se tratar aqui no nosso município, né. Depois, por alguns anos, ele passou a ser oferecido somente para pessoas que residem aqui na cidade, e agora voltou a ser fornecido para pessoas que fazem tratamento aqui, tá? Então, ele dá direito à pessoa com deficiência e a um acompanhante. Diferentemente daquele interestadual, esse passe não precisa discriminar quem é o acompanhante, é qualquer pessoa que estiver que estiver acompanhando, né, o paciente, porque, como eu falei, ele é voltado para o tratamento de saúde. Então, a pessoa não pode utilizar sem estar, né, com o paciente, tá? Mesmo que seja para resolver coisas relativas a ele, né? Marcar consulta, marcar exame, enfim, tem sempre que estar acompanhado, né? Então, ele oferece a gratuidade nos ônibus convencionais, né? Nos micro-ônibus, na cidade do Rio de Janeiro. Aqui tem os critérios de elegibilidade, deficiência física, auditiva, visual, em geral, né? As deficiências, né? São todas utilizando, né, esse conceito mesmo, né, esse critério, né. Agora, aqui, para o Rio Card Especial, né, entram também pessoas ostomizadas, renais crônicos, transplantados, rancenianos, né. O local, então, isso aqui já foi ampliado, né, não é mais somente para o morador do município do Rio de Janeiro, voltou a ser, voltou a ser, né, também para quem faz tratamento, realiza tratamento de saúde aqui, e as pessoas que são residentes aqui, elas continuam, mesmo agora nesse momento, né, da pandemia, solicitando na clínica da família. Quem não mora no Rio de Janeiro precisa fazer o agendamento através da central Rio Card Mais por esse telefone, ok? Então, é por esse telefone que ela resolve né, tudo o que precisa para poder ter acesso. Aqui no estado do Rio, né, além do PAS, além da prefeitura do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, Niterói também, né, fornece o passe livre municipal, né, para ser utilizado ali dentro do município, né, nas linhas de ônibus ali do próprio município, Petrópolis também, ou seja, tem outros municípios que também criaram o seu passe livre
para ser utilizado dentro do seu município. Tá. O Vale Social Rio Card já é um passe livre do Estado do Rio de Janeiro, criado pelo governo estadual. Então, ele dá direito ao transporte intermunicipal dentro do Estado do Rio de Janeiro. Tá? E ele dá direito através, né, de ônibus, barca, trem, metrô, dentro aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, uma coisa que precisa ficar clara é que, apesar, né, de metrô funcionar somente dentro da capital, né, mas é de responsabilidade do governo do estado. Então, barca, trem, metrô são de responsabilidade do governo estadual, tá? Então, os critérios também, né, são esses, né, pessoas com deficiências, doenças crônicas, tem uma documentação. Agora, ele anteriormente, né, ele era fornecido, né, nos postos de atendimento da Fundação Leão 13, no Poupa Tempo. Agora, no período da pandemia, também através dessa central Rio Card+. Tá? Então, esses dois passos dão direito à pessoa com deficiência ou doença crônica e a um acompanhante, que pode ser qualquer pessoa que estiver com ela. Tá. O Vale Social, né, Rio Card, ele dá direito a essas modalidades, mas, para complicar, né, porque ninguém quer facilitar, né, o Metrô Rio, né, criou o cartão do metrô. Então, depois que você faz esse cartão geral, é possível ser feito o cartão do metrô, e é possível também ser feito o cartão do trem, né, que a Supervia criou. Tá? Então, o que acontece? A pessoa, na verdade, ela precisa de vários cartões de gratuidade. Então, o acesso gratuito, né, ao transporte, ele não é unificado, não existe o que está se tentando fazer na área da assistência social, né, através de um cadastro único, que é o CAD único, unificar para poder facilitar, né, porque quando conseguirem unificar todos os benefícios da área da assistência social, né, todas as pessoas nesse CAD único, a pessoa não vai precisar e se cadastrar em vários locais, né? Então, assim, para cada benefício, seguir um fluxo diferenciado, com documentação e tudo mais. Uma vez inscrito no CAD único, né, isso facilita o acesso aos benefícios, né, a que ele tiver direito, tá? Isso não acontece ainda na área dos transportes, né? Então, o usuário precisa ter, né, um cartão para cada tipo de transporte que for utilizar, tá? Então, ainda nessa linha, né, nós temos o tratamento fora do domicílio, que é previsto no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. Então, assim, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é um sistema que é descentralizado. Então, existe a competência, né, para oferta, né, nos diversos níveis de atenção, ela é diferente entre os municípios, né? Então, assim, você tem municípios que vão oferecer alta e média complexidade, outros que só oferecem serviços, né, de baixa complexidade, enfim, isso existe uma diferença. Então, o tratamento fora do domicílio, ele vem para facilitar o acesso, né, do usuário ao serviço de saúde que não é previsto no seu município, que não é oferecido no seu município, né? Então, as prefeituras, as secretarias de saúde, né, municipais e as secretarias de saúde estaduais, elas recebem uma verba para poder financiar a ida do paciente, né, e de um acompanhante para tratamento de saúde num serviço que esteja a 50 quilômetros, né, do seu município, tá? Então, quando ela precisa se ausentar do seu município e ir para outro município, a responsabilidade é da Secretaria Municipal de Saúde. Quando ela precisa sair do seu estado, né, para fazer algum tratamento, algum exame, algum procedimento, né, em saúde, em outro estado, a responsabilidade é da Secretaria Estadual de Saúde, tá ok?
Agora, esse benefício ele só é ofertado quando o seu município ou o seu estado ele realmente não oferece aquele tratamento, né, que a pessoa está precisando. E aí os gastos são com a locomoção, né, o transporte, com a alimentação e com a hospedagem, tanto para o paciente quanto para o acompanhante, tá? Então, em geral, né, a solicitação ela é feita nas secretarias municipais de saúde. Então, mesmo quando é para sair, né, para um outro estado, geralmente o processo ele inicia na Secretaria Municipal de Saúde, tá? Tá. Vamos então às isenções, né? Para aquisição de veículos. Aquelas pessoas que têm a intenção, né, de adquirir um veículo, né, um automóvel novo, precisa ser novo, ela pode solicitar isenção de várias taxas, né? Do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, né, o IOF, que é sobre operações financeiras, e também do IPVA, né, que é Imposto sobre Propriedade de Veículos, né. Então, tudo isso, todas essas informações vocês conseguem com facilidade no site da Receita Federal, tá? Lá vocês vão ter, né, os critérios para cada um desses, para isenção, né, de cada um desses impostos e também os formulários que precisam ser preenchidos, inclusive o de laudo médico, tá? Então, do IOF, o IPVA, uma peculiaridade é o seguinte, né, que o IPVA, diferentemente, né, do IPI e do IOF, né, porque o IPI e o IOF, ele é voltado, né, para todos os tipos de deficiência, né? Já o IPVA, ele é voltado somente para deficiência física, tá? Então, ele é mais restritivo, né? Reserva de vagas em estacionamentos públicos e privados, né? Vocês, né, já sabem, já devem saber, né, que isso está previsto em lei. Então, assim, existe um decreto que é federal, então que é válido, né, para todo o território nacional, e existem, né, as legislações mais específicas, né, dos municípios que dão direito, né, a reserva de vagas. Uma coisa que é importante a gente, assim, né, salientar é que não, parece óbvio, mas não é. Não basta colar o selo, né, esse selinho no carro, tá? É preciso se cadastrar e ter a autorização, e quando parar, né, num local reservado, né, a pessoa com deficiência precisa, além de ter o selo no carro, ter essa autorização e deixar essa autorização no capô, né, de forma visível, para não ser multado, tá bom? Programa Minha Casa, Minha Vida, eu trouxe para mostrar para vocês que existe a possibilidade, né, para quem deseja, né, ingressar nesse programa, adquirir, né, a casa própria, de entrar na cota, né, tem a prioridade, tá? Então, ó, tem os critérios, né, mas eu trouxe para ressaltar para vocês que existe prioridade, né, para pessoas com deficiência. Então, aquelas famílias que têm, né, mulheres chefes de família, famílias com idosos e, né, pessoas com deficiência, elas podem concorrer de forma diferenciada, tá? Então, para isso, elas precisam, no momento de inscrição, colocar, né, que elas vão entrar na cota. E qual é a cota? Porque aí, toda vez, né, que tiver algum empreendimento imobiliário, né, uma parte das residências, elas são reservadas para essas cotas, tá? E a pessoa passa a concorrer com o número de pessoas que se inscreveram para aquela cota, e não com todas as pessoas que se inscreveram no programa. Então, por exemplo, se você tem, né, tem um empreendimento que vai ser em Campo Grande, né, e ali 200 pessoas se inscreveram, né, no programa Minha Casa Minha Vida, pedindo, né, preferencialmente Campo Grande. Dessas 200, vamos supor, né, se
10 pessoas se inscreveram na cota, né, para pessoas com deficiência e tudo mais, elas não vão concorrer com as demais, né, não vão concorrer com as 190, vão concorrer somente com as outras 9, ou seja, as 10 pessoas concorrem entre si na hora do sorteio. Então, eles separam, né, na hora de sortear, eles vão separar as pessoas que se inscreveram. E outra coisa que é importante, né, todos os empreendimentos, eles precisam ter reservado, né, eles têm lá uma cota, né, que são reservadas, e as casas têm que ter adaptações, tá? Então, esse percentual, né, com casas adaptadas para pessoas com deficiência. Então, tá vendo? Ó, de cada empreendimento serão reservados pelo menos 3% para pessoas com deficiência, tá? E essas unidades, elas são adaptadas, tá? Vamos ver, Minha Casa Minha Vida. Tá, e aí vem, né, lei de cotas, reserva de vagas, né, de emprego para pessoas com deficiência, né, habilitadas, ou para pessoas que sofreram acidentes de trabalho, né, e que precisam ter uma nova, uma readaptação, né, uma nova função, né, porque não conseguem mais exercer a função anterior, tá? Então, as empresas, né, elas têm que reservar, né, empresas com 100 ou mais funcionários, né, elas reservam de 2% a 5%, né, de vagas para essas pessoas, né, e aí tem aquela questão, né, que elas são inseridas, precisa ter adaptação, elas não podem sofrer nenhum tipo também de discriminação, né, receber um salário menor, né, ou ter algum critério, né, que vá inviabilizar, né, que essa pessoa concorra, né, a essa cota, tá? Uma coisa que é interessante, deixa eu colocar aqui, né, reserva de vagas em concursos públicos, né, uma questão que é interessante em relação a cotas, né, na área da educação também, né, vocês também já devem conhecer, né, então, assim, várias universidades também oferecem cotas, né? Então, assim, hoje ainda não existe uma obrigatoriedade, né, de todas as universidades, públicas ou privadas, né, reservarem, né, uma determinada cota para pessoas com deficiência, mas muitas já reservam, né? Então, é importante, né, para quem está nessa idade, quem pretende, né, cursar, fazer uso dessas cotas, porque também a pessoa concorre com os inscritos na cota. E nós estamos discutindo hoje em toda a Fiocruz, né, uma portaria da atual presidente, né, que é a Anísia, muito recente, que é o estabelecimento de cotas para pessoas com deficiência, né, nos cursos de pós-graduação que a Fiocruz oferece. Tá? Então, todos os cursos de pós-graduação, né, desde residência médica, multiprofissional, de enfermagem, né, então todas as modalidades de residência, os cursos de especialização, mestrado, doutorado, então assim, a Fiocruz, a partir, né, do próximo ano, em todos os seus processos seletivos estarão reservando vagas, né, teremos cotas para pessoas com deficiência também, tá? Então, quem tiver interesse, ainda no assunto cotas, né, é a questão de vagas em concursos públicos, né, que também precisa ser respeitado, tá? Aí, meia entrada em estabelecimentos culturais e de lazer, né? Tá, e eu trouxe aqui agora, que horas são? Nossa, 8h10. Então, eu trouxe aqui para vocês, só para chamar a atenção de vocês, né, dessas propostas que nós estamos acompanhando aí, né, atuais, né, do atual governo, né. Então, em relação ao auxílio emergencial, eu já falei um pouco, que é a prorrogação, né, ele que inicialmente foi previsto para 3 meses e agora foi prorrogado até dezembro, e dependendo, né, de como a situação, né, da pandemia estiver no nosso país até dezembro, pode até ser, né, que ele seja prorrogado mais uma vez, né.
A proposta de programa Renda Brasil, que é a proposta do atual governo, seria um programa para substituir o programa Bolsa Família, tá? Ele ainda, não sei se vocês estão acompanhando, né? Um dos impedimentos ainda, né, para a efetivação desse programa é que ainda não foi definida a fonte de custeio, né? Então o governo tem várias propostas, inclusive de acabar com benefícios, né, que já existem para poder financiar um programa novo, né? Novo entre aspas, né? Porque a intenção é substituir o Bolsa Família, ampliar o número de famílias, mas talvez até reduzir o valor do benefício, né? Então, com isso, está tendo uma discussão enorme, porque as propostas, né, para acabar, né, com determinados benefícios, né, como aquele, o que é mesmo? Eu esqueci, é o abono salarial, né? Uma das propostas é essa, né? Acabar com o abono salarial, auxílio defesa, né? E essa verba que era destinada a esses benefícios, migrar para financiar esse programa Renda Brasil, tá? Então, para vocês irem acompanhando. O outro é o programa Casa Verde Amarela, que está sendo pensado para substituir o programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, esse também está sendo aí fomentado, discutido, né? Mas provavelmente são programas que não sei se para este ano, né, se vão ser aprovados, e se forem mais para o final do ano, né? Mas é o governo que querendo dar, né, assim, né, uma cara nova para esses programas que já existem, né? Obviamente, tirando aí o auxílio emergencial, né, mais o Renda Brasil e o Casa Verde Amarela, para substituir dois programas muito bem sucedidos, né, que nós já temos há muitos anos, né, o programa Bolsa Família, né, é o maior programa de transferência de renda, né, que existe no mundo, e que tirou, né, milhões de famílias assim da pobreza, né, ao longo aí da sua existência, né, um programa muito bem sucedido, né. O programa Minha Casa Minha Vida, né. Aliás, assim, uma coisa que é importante dizer, né, todos esses programas, né, eles têm os seus méritos, mas também têm os seus problemas, né. Enfim, muitos deles, né, de vez em quando a gente vê, né, assim, as fraudes que acontecem, né, às vezes famílias que não conseguem, né, ter acesso mesmo, atendendo aos critérios, o programa Minha Casa Minha Vida, muitas vezes tendo um outro uso, né, às vezes até eleitoral, todos eles, né, tendo uso eleitoral, entendeu, como moeda, né, eleitoral, enfim. Tá, mas vamos deixar isso para a nossa conversa, ok? Então é isso. Agora vamos ver como que eu saio daqui. Isto. Pronto, vendo vocês. De novo. Vamos abrir agora, Fátima.